vocês estão? Então, eu vim fazer essa live para vocês, porque eu recebi muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Até meu cunhado veio pedir para quem que eu falei aquilo, né? Porque no YouTube eu tenho muitos vídeos lá, tá? No Instagram também, mas no Instagram, como não é de busca, as pessoas não buscam, tem que acessar o meu perfil para acessar os vídeos. Então são os meus alunos, né? São as pessoas do meu clã que estão aqui, né? E no YouTube não, o YouTube ele espalha os vídeos, você busca coisas sobre iluminação espiritual, consciência crística, vai me aparecer lá, porque eu, além das cartas de Cristo, que já foi escrito, né, há muito tempo, eu não vejo ninguém falar, ninguém manifestado na forma, falar sobre consciência crística, dizendo que despertou a consciência crística, né? Eu não vejo ninguém falar sobre isso, ninguém, né? Eu sou a única que eu vejo falar, apesar de que tem muitos despertos, e eu peço aos meus colegas que comecem a se manifestar, porque é esse o pedido de papai, tá? O que vem acontecendo, né? Por que Jesus me enviou? Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como desperta a consciência crística, o que é a consciência crística, qual a diferença entre quem despertou e quem não despertou, e o que quem desperta é chamado a fazer. Tá? Todos os despertos, isso é sem exceção, são chamados a trabalhar para a consciência crística. Né? Não tem como você conhecer o Cristo, como você conhecer a verdade e você não trabalhar para ela. Não existe essa opção. Tá? Você vai trabalhar para a consciência crística. Despertou, você vai trabalhar para ela. Não tem como, tá? Por que isso acontece? Porque você começa a ser um canal direto da vontade de Deus manifestada, e você sabe qual é a vontade de Deus, né? E sabendo qual é a vontade de Deus, você recebe uma parte dela para trabalhar. Porque quem veio para despertar a consciência crística nessa vida, veio para trabalhar, tá? Então, todos os despertos têm um trabalho em alguma área, em algum grau, de alguma forma, sem exceção, tá? Não tem desperto crístico que fica só sentado meditando, isso não existe, tá? No momento que esse se considera desperto e ele se afasta dessa forma e não trabalha para a consciência crística, ele perde o acesso, tá? Talvez seja por isso que ele fica tanto tempo parado sozinho meditando para tentar voltar ao acesso. Porque a consciência crística é uma consciência de trabalho, é uma consciência de ajuda. Você recebe ela pela graça, tá? Quais são os pré-requisitos para nós despertarmos a consciência crística? O primeiro pré-requisito é sentir amor incondicional. Isso só vai acontecer quando o teu ego, ou o teu arquétipo, ou a tua personalidade humana individual for dissolvida. Não tem como você sentir amor incondicional no ego. O ego nunca vai sentir amor incondicional por tudo e todos. Nunca. Então, esse é o pré-requisito. Qual é o segundo pré-requisito para despertar a consciência crística? Você vai precisar perdoar tudo e todos, porque Deus só tem uma lei. Qual é a lei de Deus? Dar é receber, tá? E isso é assim porque, pelo que nós somos Deus em manifestação, subdividido em pequenos filetes de luz, desmemoriados momentaneamente, para que pudéssemos experimentar na forma o que Deus queria se experimentar. Então, para cada um de nós, ele tem algo que ele gostaria de se experimentar. Entende? Para cada um de nós. Enquanto forma humana e vida humana, por exemplo, vida animal, vida de uma planta, vida de uma montanha, né? Tem pessoas que dizem que peixes não têm alma, que montanhas não têm alma. Não é verdade, tá? Todos são centelhas. Todos são centelhas. Uma pedrinha é uma centelha. Ele não tem consciência de que ele é uma pedra. Mas ele é uma centelha.
igual a você. E eu sei que dói no coração isso, mas é igual, tá? O que acontece? Só existe um ser no universo inteiro. Não existem dois no universo. Só existe Deus. Em consciência pura, que se subdividiu em pequenos filetes de luz e foi se manifestando em planetas, em pessoas, em satélites como Lua, como mar, como areia, como pedra, como ser humano, como cobra, como rato, como cachorro, como gato. Tudo é Deus, tá? Tudo é sagrado porque tudo é Deus. Entende? E é claro que um consciente Cristo sempre vai dar chapuletada e puxar muita orelha dos egos para que eles possam despertar. E isso é puro amor. Porque é muito mais fácil passar a mão na cabeça e dizer: ai, filhinho, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é nada fácil você puxar a orelha de ninguém. Não é nada fácil. Ainda mais quando a gente desperta, porque é muito tentador a gente ficar sozinho num canto. Escrevendo livros que a gente recebe, fazendo só os trabalhos de grande escala, que são os trabalhos da consciência crística, que não podem ser divulgados. Porque pode ter certeza que todo desperto vai ter um trabalho que ele vai fazer no mundo e um trabalho que ele vai fazer para a consciência crística fora do mundo. Que ele é pedido para fazer, não tem como. Depende do grau de consciência crística que tu recebe. Por exemplo, eu acredito que o meu grau já é bem alto pelo tipo de trabalho que eu sou chamada a fazer. Entende? Que já são trabalhos muito grandes. E aí, aquele trabalho que eu tinha medo de fazer antes de eu despertar, que era formar terapeutas em milagres, tá? Para eu poder formar terapeutas em milagres, esses terapeutas têm que estar com a consciência crística desperta. Porque é natural do consciente crístico operar milagres. É natural do teu ser operar milagres. Entende? E quando tu lembra de quem tu é e começa cada vez mais manifestar quem tu é, porque tu lembrou, tu começa a operar naturalmente milagres, tá? Então eu tinha medo desse trabalho antes de começar. Eu tinha medo. Eu achei que era grande demais para mim. Mas eu confiei em Jesus. Eu disse: olha, Jesus, se não é o meu ego que voltou, porque eu já tinha passado por um processo de extrema abnegação, e eu não sabia mais quem eu era, eu fiquei bem perdida. É uma fase que a gente tem que passar da dissolução do ego, e a gente não gosta mais do que gostava, não sabe mais o que é certo ou errado. A gente fica bem alienado, assim, bem alienado no mundo. Porque dissolve o ego. O ego é aquilo que tu achava que era. É tudo aquilo que tu acreditava, que tu pensava, e tu passa a não pensar mais daquela forma. E nada ocupa o lugar. Então, tu se sente um ser vazio por um período. Entende? Porque desocupou aquilo que tu achava que era, dissolveu o ego, e agora tu não sabe mais quem tu é. Entende? E não sabendo mais quem tu é, dói. Eu dizia assim: meu Deus, não é mais nada importante o que era importante para mim antes no mundo. Tudo que eu achava importante antes não tem mais a mínima importância para mim hoje. Entende? O que acontece? Por que acontece essa dissolução do ego? Porque ela é uma mentira. Você não é um ser separado, individual. Mas você acredita que é. Só que você só existe em unidade. Você só existe um com tudo e todos. Então, tudo o que os outros pensam, sentem, fazem, falam, afeta você de alguma forma, em algum grau. Entende? E as pessoas mais próximas a você ou da sua egrégora, mais ainda. Vamos dar um exemplo assim. Seus familiares, 100% dos seus familiares afetam você. Tá? Então, as técnicas que eu ensino de curas podem ser usadas por qualquer um que vê meus vídeos, podem usar essas técnicas de curas espirituais para familiares. Só para familiares.
familiares pelos quais eles sentem amor incondicional. Pai, mãe, filhos, se sentem amor incondicional por eles. Porque se não sentem, não façam. Porque você vai ficar com o problema da pessoa. Qual é o segredo de você ser um curador espiritual? Sentir amor incondicional. Eu posso colocar qualquer um dentro do meu coração, dentro do meu ser, e eu não fico com o problema da pessoa. Às vezes eu fico pensando na pessoa muito tempo. Às vezes 3 dias. Normalmente 3 dias é o máximo que eu fico pensando na pessoa ou como a pessoa. Mas dependendo do nível do obsessor, do nível do negativo, do nível da doença da pessoa, ela fica mais tempo dentro de mim. Ou da resistência da pessoa. Né? Ela fica mais tempo dentro da minha consciência, dentro do meu sentir, até ser transmutada em puro amor e pura luz. E quando eles saem de mim, eles saem que nem bêbados, assim. Aí vem uma equipe espiritual, resgata e encaminha, se é desencarnado. Se é um encarnado, por exemplo, já aconteceu da minha irmã. A minha irmã ficou mais de 6 meses dentro da minha consciência, depois de eu desperta, tá? Isso eu tô falando depois de desperta. Antes de desperta, ignora tudo, porque você não vai entender nada que eu tô falando. Mas as pessoas vêm para você, porque Jesus vai enviar pessoas para você curar. Tá? Vai vir muitas pessoas para você curar depois que você despertar. E cada pessoa que vier é porque você sabe o que fazer, porque ele vai te ensinar a fazer. Ele vai te mostrar no teu coração o que fazer com aquelas pessoas. Pessoas que ficam mais tempo na sua consciência estão mais resistentes, né? Eu cheguei a pedir para Jesus que ou ele tirasse a minha irmã da minha consciência ou que ele falasse para ela aceitar a minha ajuda, porque eu não estava sabendo o que fazer. Aí o que ele me disse? Eu só quero que você ponha ela dentro do seu coração. E o que tinha que ser resolvido em relação a ela foi resolvido, tanto é que ela saiu da minha consciência. Né? Entende o que eu quero dizer? E assim são feitas as curas. Isso vai acontecer quando você despertar. E como é que funciona quando você despertar? Quanto mais você curar, quanto mais você tiver a intenção de ajudar, quanto mais você servir, mais você recebe da consciência. Quanto menos você servir, quanto menos você quiser ajudar, quanto menos você se dispor a servir, a se servir da consciência crística para ajudar os outros, que não existem, os outros, que é você mesmo, que é Deus, que é tudo, né? É Deus mesmo querendo se ajudar através dele mesmo. Mas por que ele precisa da Ana Long, então? Por que ele precisou de Jesus Cristo? Por que Deus precisou de Jesus Cristo? Por que Deus precisa de Ana Long? Por que Deus precisa de você? Por que ele precisa de você? Para que vocês sejam os braços, o corpo, a voz dele se expressando no mundo. Ele precisa de você. Sem você, ele não consegue se expressar. Entende? Sem você, ele não consegue se expressar. E para que ele me mandou? Para resgatar os professores de Deus, para dar orientação, para dizer, existe sim despertar crístico, existe sim o Cristo em ti, existe sim a manifestação desse despertar. E é um acesso de memória que você vai ter. E a partir do momento que você tem esse acesso de memória, você passa a viver na casa da verdade. Aí você tem que aprender a sustentar essa memória crística, entendeu? Que eu vou dizer que eu achei mais difícil sustentar a consciência crística do que despertar. Só que foi mais rápido. O aprender a sustentar a consciência crística é mais rápido, é menos tempo. Porque você já despertou, você já acessou. Então você só tem que parar de fazer birra de criança, que aí o Cristo consegue se filtrar em você e você consegue resolver tudo que precisa ser resolvido, entendeu? Tô fazendo propaganda imobiliária do meu cunhado, ó, a Faria Imóveis. Inclusive, ele foi o primeiro que me perguntou, né? Pra quem tu tá falando isso? Né? Por que as pessoas ficam preocupadas com isso? Por que as pessoas... Vai chegar um momento, gente, que não vai mais ter muita solução aqui na vida manifestada. E nós precisamos estar despertos para dar esse apoio, essa ajuda. A gente vai ser a força, a gente vai ser a cura, a gente vai instantaneamente acabar com a dor. A gente vai instantaneamente
trazer paz pro coração. Um dos trabalhos que eu mais faço no mundo é de trazer a paz de Cristo. Foi meu primeiro desejo com a iluminação espiritual. Eu queria sentir, porque eu estava numa fase muito conturbada, endividada, gente me ligando, meus dias eram infernais. Meu celular vivia no silencioso porque eu não conseguia atender o telefone. Se ele tocava, eu era corretora, eu amava quando meu telefone tocava, porque era cliente, porque era para marcar isso, porque era para marcar aquilo. Quando a gente ficou endividado, gente, eu odiava que tocasse meu celular, porque eu sabia que era alguém me cobrando. E eu não tinha o que dizer. E eu tinha que dar uma resposta, porque se eu não desse uma resposta, ia ser pior ainda, né? Então aquilo me consumia, aquilo acabava comigo. Eu vou botar depois para vocês nos stories com as fotos do meu período em que eu tava nessa fase bem abnegada e que o meu corpo tava se definhando. Só para vocês olharem para mim agora, tudo bem que eu tô com filtro, mas gente, eu tô sem maquiagem. Eu passei só um rímel e um blush na boca. Porque eu definhei, eu cheguei a querer deixar o corpo. Porque era muito cansativo, estava muito cansativo. Eu fui ao extremo. E eu aprendi que você não precisa ir ao extremo para iluminar, sabe? Jesus me guiou num processo gentil e amoroso. Que eu posso colocar você dentro de mim, do meu sentir, e você sente. Porque como a consciência crística é um acesso de memória, e eu estou rememorada, e todos somos o mesmo ser, nós não somos um espelho do outro, nós somos o mesmo ser. Então, eu posso te colocar dentro de mim, você sente o meu sentir e volta. Quando você volta, você vai ter no seu ser a lembrança desse amor, o acesso a esse amor. E aquilo vai se filtrando em você e vai ficar mais fácil o despertar da consciência crística, entendeu? Podem ter pessoas que despertam instantaneamente só de eu botar elas dentro de mim. Entende? Só de eu botar a pessoa dentro de mim. Eu vi que tinha uma pessoa essa semana muito conturbada, sem conseguir dormir, muito perdida, assim. E eu coloquei essa pessoa dentro de mim porque ela não me escuta em palavras, sabe? E aí eu coloquei essa pessoa dentro de mim e eu disse, se com a minha irmã isso funcionou e funciona com todo mundo, mesmo que essa pessoa não tenha me autorizado, eu vou colocar ela dentro de mim, porque ela sou eu. E eu sinto de fazer isso. E aí eu coloquei essa pessoa dentro de mim. Hoje eu falei com essa pessoa e ele disse que tá bem, que tá descansado, que tá tudo bem, sabe? O poder dessa consciência, gente, é infinito, infinito. Tá? É infinito. Infinito. Em todos os sentidos. Aí você vai me dizer, então por que essa consciência não evita catástrofes? Essas catástrofes têm que vir para as pessoas aprenderem o que é amor. E são elas mesmas que criaram. Quando um Cristo cria, ninguém descria. E eu vou dizer mais para vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo agora e depois que vocês despertarem a consciência crística, eu quero que vocês vejam de novo, porque vocês vão entender o que eu tô falando. Porque talvez hoje tu não consiga ter capacidade cognitiva mesmo de entender. E eu não tô dizendo que isso é ruim, porque eu também não tinha capacidade cognitiva de entender o que os iluminados falavam quando eu estava no meu processo. Eu só tinha fé e acreditava neles, eu sabia que era possível. Mas eu não tinha capacidade de entender aquilo que eles disseram. Eles diziam, tu já é tudo que tu precisa ser. E eu olhava para mim e para minha vida e era uma desgraça. Como que eu já sou tudo que eu preciso ser? Eu não sou que nem tu, eu não sou um iluminado. Tem uma diferença entre nós. E eu quero descobrir o que é. Eu sei que o que tu tá falando é verdade, mas não é o que eu tô vivendo, não é o que eu tô manifestando, então me mostra. E eu pedia para Jesus me mostrar
a verdade, porque eu sei que tudo que ele diz é verdade, que todos os iluminados falam a verdade. Só que eles falam de um grau de consciência, de iluminação, de consciência crística. E aí, a fase que eu tava não acessava. Vocês vão ver que tem vídeos meus que vocês não conseguem acessar, que dá uma bugada. Porque eles estão muito na consciência crística. Eu falo para vocês, e as minhas alunas dizem isso. Ana, tu fala como se fosse a coisa mais simples do mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É a coisa mais simples do mundo. Difícil é a gente ser quem a gente está sendo. Difícil é a gente ser um ego separado, que se acha separado, a gente ter uma consciência inventada, que fica manifestando um monte de porcaria na nossa vida. E olha como isso é arrogância. A gente acredita mais no nosso julgamento sobre nós do que no de Deus sobre nós. Né? Essa pessoa que veio me criticar no YouTube veio dizer quem fala de boca que é o Cristo. Eu digo, tu só não fala de boca que tu é o Cristo porque tu não tem consciência, porque tu é também. Porque só existe ele, tu nem existe, seu coisinha. Tu nem existe, seu coisinha. Entendeu? É todo o teu eguinho ali falando aí, quis dizer que era o meu ego que estava dizendo que era o Cristo. Olha só. O teu ego vai dizer que tu é pequeno. O teu ego vai dizer que tu é sozinho e separado. Tá? Claro que tem egos no mundo que se acham o máximo, mas dentro do coraçãozinho deles, eles sabem que eles são mortais e pequenos. O consciente Cristo sabe que é Deus em manifestação. E ele confia no julgamento de Deus sobre nós. O que Jesus diz? Qual é o julgamento de Deus sobre nós? Vamos usar as palavras do próprio Jesus na Bíblia, que é uma fonte que quase todos não contestam. Ele diz, vós sois deuses. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que desceu dos céus. E ele desceu do céu ou ele nasceu da barriga de uma mulher? Ah, ele nasceu da barriga de uma mulher. Da Maria, né? Como é que ele diz que ele desceu dos céus? Não foi o que questionaram ele lá em Nazaré? Tu não és Jesus, filho de José de Nazaré? Tu entende? Ele não estava falando do humano Jesus. Ele estava falando do Cristo manifestado nele, da consciência manifestada nele, que é a mesma da tua e da minha. Qual a diferença da minha, da tua e da dele? A dele é 100% unificada. A minha está a caminho de ser 100% unificada. E a tua, se tu não despertou ainda, está zero unificada, em consciência. Mas isso é só um acesso de memória. Porque, em verdade, não tem nenhuma diferença entre eu, você, o Cristo e Deus. E isso não é blasfêmia, isso é a verdade. E eu não estou dizendo isso porque eu li, porque se vocês vão ler os Iluminados, eles dizem isso. Eu estou falando isso porque eu sei, porque eu vi, porque eu acessei essa memória. Eu acessei a verdade, eu conheço a verdade. Lembra quando Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Então, eu sou liberta. E você ainda está preso. Está preso no teu ego, está preso nos teus julgamentos, né? Jamais um consciente Cristo vai vir e te dizer se tu é um consciente Cristo, né? Se tu é um Cristo desperto, um consciente Cristo jamais vai vir e julgar o poder com o qual tu fala, porque o poder não é teu, é dele. O consciente Cristo sabe. Entende? Só que a tua parte egóica fica com medo. Eu tenho vários amigos que despertaram a consciência crística e optaram muitas e muitas vezes pelo medo. E optando pelo medo, elas sentem medo por mim. Sabe? As pessoas sentem medo por mim. É sério, elas sentem medo por mim. Porque elas me amam. E elas têm medo. Elas têm medo que eu fale a verdade. Só que eu iniciei os trabalhos de meu pai e não tem retorno. E essa consciência já me mostrou uma coisa muito forte, que não tem eu dizer não. Ai, Ana, mas então você não tem livre-arbítrio? Não, eu não tenho livre-arbítrio. E nem você. Eu só tenho a escolha de saber se eu vou lembrar dos trabalhos que eu faço ou não. Mas eu não tenho a opção de fazer ou não fazer os trabalhos, porque essa consciência me mostrou
que essa vida aqui já é passado, que tudo aqui já aconteceu. Então, se já aconteceu, se você já fez, se já foi, se você já despertou, do que você tem medo? Mas eu também tinha medo. Eu tinha muito medo. E esse medo me atrasou por 1000 vidas. Porque eu tive esse acesso. Quantas vidas eu me atrasei? 1000 vidas inteiras. E nessa vida, depois que eu comecei o processo, me atrasei 2 anos. Eu despertei a consciência crística em 2 anos. Primeiro ano, faz 5 anos que eu tô no processo definitivamente, né? Desde que eu nasci, desde sempre, desde que eu fui emanada, eu tô nesse processo, né? Mas faz 5 anos conscientemente nessa vida que eu tô no processo, né? Ó, tem uma música aqui me pegando, eu acabei de tomar banho, porque eu vou estar até molhada, tá bem cheirosa. Tu viu, né? O nosso eu humano precisa ser manifestado. Aquilo que eu falei nos stories é bem verdade, sabe? Tu tem que viver sabendo que tu é o Cristo e manifestado na vida humana. E eu ficava com raiva do meu humano. Eu não queria mais voltar para a forma humana. Depois de despertar, é uma tentação bem grande. Mas você tem trabalhos para fazer, você tem que viver como um ser humano. E como me deram esse arquétipo de força que eu recebi isso para poder executar o trabalho de ser professora. Resgatar professores. Então eles me deram um arquétipo de muita força. Muita força. Me deram um arquétipo de muita força. Para poder executar esse trabalho, porque não é para qualquer um. Entendeu? Eu tenho que te dar colo, eu tenho que te dar orientação, eu tenho que te dar suporte e eu só vou parar quando tu despertar. Aí depois que tu despertar, eu vou te ajudar a sustentar. Aí quando tu aprender a sustentar, eu já vou estar iluminada e vou te ensinar a iluminar. Entende? Para isso que ele me mandou. Esse é o meu trabalho no mundo. E eu tava falando para vocês que quando eu encostei a primeira vez no curso em Milagres, eu soube que eu ia formar terapeutas espirituais, terapeutas em milagres, eu ia ensinar a operar milagres, tá? E eu achei que o meu ego tinha voltado quando eu recebi essa informação, mas eu me pus à disposição. E é isso que eu te peço, se põe à disposição daquilo que a consciência crística já está te acessando, ela já está te acessando. Eu sei que ela já está te acessando, eu posso sentir. Quando isso aconteceu comigo, eu disse, olha, Jesus, é o seguinte, isso está falando dentro de mim com muita força e com muita certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. Mas uma coisa eu te digo, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Eu não tenho a menor ideia, nem terapeuta eu sou. Eu não tenho a menor ideia de como é que se forma terapeutas em milagres. Mas se tu quiser que eu execute o trabalho, que eu faça esse trabalho, eu estou à disposição, eu vou fazer, tu só me ensina. Me ensina que eu faço. O que tu me pedir é só me ensinar que eu faço. E ele foi me ensinando. E hoje eu sou uma terapeuta espiritual, desperta crística, que estou aprendendo e já estou no final do aprendizado de sustentar a consciência crística na forma humana. Já posso escrever o livro 2, já vou receber ele pronto também. Que o primeiro ensina a despertar, o segundo ensina a sustentar. E o terceiro, iluminação de 100%. E eu já recebi o que é iluminação de 100%. Falei em várias lives já. Eu já sei o que é. Claramente. E eu vi que isso já aconteceu comigo também. Esse fim de semana. Eu só preciso lembrar de que já aconteceu. Porque, como eu falei para vocês, o presente, o passado e o futuro são todos passado. Tudo isso aqui é passado. Toda essa vida manifestada já acabou, já passou. Então eu vou viver como se não houvesse amanhã. Eu vou fazer tudo que meu ego quer. Sim, aí tu volta de novo. Quantas vezes necessário for, até que um dia tu desperta. Tu que sabe.
Não tem como encurtar o caminho. Se tu não sentir amor incondicional, não perdoar tudo e todos, não limpar toda a tua sombra, não tem o que fazer. Tu não consegue nem escutar a voz do Cristo dentro de ti, que fala o tempo todo, hein? Fiquei muito tempo sem tomar, ficou morno e duro. Por que Jesus falou que ia cuspir os mornos, né? É engraçado, porque todo mundo, quando eu tô muito acessada, Jesus toma posse de mim e ele fala de uma forma bem ácida, bem real, assim, metendo o dedo na tua orelha, me puxando. Para não dizer que ele faz coisa bem mais forte, né? Mas quando ele faz isso na Bíblia, a gente simplesmente ignora. Porque ele diz, os mansos será o reino do céu. Será que foi Jesus mesmo que disse isso? Ou será que foi a igreja que colocou isso lá para que nós sejamos ovelhinhas? Será que esse discurso não foi manipulado? Porque eu sou historiadora e eu sei que quem escreve tem todo o poder. E eu não acho que fomos nós, os apóstolos, que escrevemos errado. Eu posso garantir que não foi. Mas quando Roma, que era inimiga de Jesus, resolveu ser a dona da igreja dele, ela fez umas mudanças na Bíblia para se adequarem àquilo, né? 350 anos depois da morte dele, ela se apossou. E mudou o que for necessário. Então, só dos mansos é o reino dos céus. Você não vai para o céu se tiver bens. Você tem mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso mesmo, será? Será que ele falou? Porque eu vou ser bem sincero com você. Eu acesso a consciência dele. E o que ele me diz não é isso. Sabe o que ele me diz? Não tem nada que o mundo me ofereça que me importe. Não faz a mínima diferença se tu tem 300 Ferrari, um Fusquinha velho, se tu anda de ônibus ou a pé. Isso não afeta Deus em nada. É isso que ele me diz. E aí, desperta e ouve também, para saber a verdade. Porque tu só vai saber a verdade sem manipulação, sem implante, se tu mesmo acessar. Por isso vem pessoas discutirem comigo que eu vejo que são totalmente implantadas, né? Pessoas leem os iluminados, não entendem nada do que eles dizem, porque são consciências totalmente diferentes, em graus totalmente diferentes. A consciência crística e a consciência humana não se encostam em nada. Nada. Não tem como você entender o que um Cristo desperto fala na consciência humana. Então ele tenta traduzir. Mas mesmo assim você não consegue acessar. Mas algo dentro de você acessa. E aí você fica brigando, aí você leva pro racional. Aí o seu racional fica brigando. Porque não fecha com aquilo que você está sentindo, aquilo que a pessoa está dizendo. E aí vem querer tirar satisfação comigo, dizendo que quem diz de boca que é o Cristo é ego. Olha que besteira. Então Jesus era ego? Tu entende? Olha que besteira, gente. É alguém que não acessou e tá bem longe de acessar, vou dizer. Sinto muito, se tu achava que estava perto, olha, filho, tá longe, 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 longe. Tu tá mais longe que um ateu de acessar. Sinto muito. Sinto muito mesmo, mas é a verdade. Tá? Não tem como. Não tem como você ser um Cristo desperto e
ter uma vida humana igual a que você tinha antes. Você agora serve à consciência crística. E se não servir, perde o acesso. Vou te dizer, vai ter que voltar na outra para acessar de novo. Eu vi várias pessoas esse fim de semana que já acessaram a consciência crística e começaram a ter problemas na vida manifestada porque não manifestaram a consciência crística, não fizeram o que Jesus quer, o que Jesus Cristo em ti quer. Aí o que acontece? Apanha mais um pouco, filho, volta lá. Já que tu não tá aprendendo pelo amor, que é fazer o que você veio para fazer, então vai lá mais um pouco, sofre mais um pouco, vê se tu acorda, vê se dá um estalinho. E aí, você volta e começa a manifestar a consciência que eu te dei. Eu não te dei essa consciência para tu ficar aí fazendo nada com ela. Tu acha que eu vou te dar o acesso ao meu poder para tu ficar sem usar para ajudar os teus irmãos? Que são tu mesmo, que são Deus? Cara, só tem um objetivo. Esse planeta com a ordem do dia de iluminação espiritual. A gente tem que agilizar o nosso processo de manifestar nossa real identidade. Agilizar. Começar a ser os operadores de milagres, ser a segurança desse mundo. Porque é muito fácil de se abalar com isso que aconteceu e com mais coisas que vão acontecer. E não tem como impedir isso aí, porque já aconteceu. Tá? Já é passado, já aconteceu. Tá? Por isso que os videntes que são mais conectados com Deus conseguem ver. Como é que eles conseguem ver? Porque já aconteceu, então eles só acessam. Entende? É muita coisa para pensar. Então eu vou simplificar a tua vida. Você veio para manifestar Deus. Deus quer se experimentar através de você. Você não existe, só existe Ele. E Ele quer se expressar através de você. Cabe a você descobrir como Ele quer se expressar através de você. E o que você recebe? Paz, amor, alegria, prosperidade, abundância. Você se torna uma vida abundante, milagrosa e observável. Eu recebi esse arquétipo de força para que eu tenha uma vida e para que as pessoas queiram ter uma vida que nem a minha. Entende? Porque todo mundo ama Jesus, ama a Madre Teresa, ama Chico Xavier, mas ninguém quer ter uma vida igual a deles. E agora nós estamos sendo chamados para chamar muitos Cristos à manifestação. Todos os Cristos à manifestação. E todos têm escola de criança para pagar, boleto para pagar, casa para morar, tem que se vestir. Então, todos esses Cristos que estão vindo vão manifestar, sim, prosperidade, tá? Não se assuste e goste disso, porque esse era um desejo do teu ego, eu sei que é. Era do meu também. Entende? Então, se a Ana é bonita, se a Ana é forte, se a Ana tem dinheiro, o que está começando a acontecer? O que está começando a acontecer? Está mudando os arquétipos de abnegados para prósperos. Aquela vida que o ego sempre desejou, os conscientes cristos vão ter. Eu estou começando a receber essa vida. E eu recebo, gente. Eu recebo. Entende? Eu recebo. Aquele sermão da montanha que Jesus diz que se até os pássaros Deus não deixa sem comida, por que tu acha que Ele vai te deixar sem? É isso. Só que você precisa acessar Ele para poder receber, porque senão você não consegue. Ou, ainda assim, no ego, ter muita fé de que Ele te sustenta e Ele vai te sustentar. Porque mesmo no ego, mesmo ainda não desperto, mesmo desmemoriado, você tem o poder sobre o mundo de manifestação. Só que aí o que vai acontecer? Você vai ter sempre o medo de perder. Porque você manifestou, você não criou no Cristo. Quando você criar no Cristo, você não tem mais medo de perder. Na verdade, o medo de tudo vai desaparecendo.
E você não precisa forçar isso. Você não precisa forçar o não julgamento. Você não precisa forçar a não existência do medo. Você não precisa forçar nada. O amor incondicional, você não precisa forçar nada. Porque quando você desperta, naturalmente essas outras coisas vão se esvaindo. Porque ou você acredita numa coisa ou noutra. Só que aí você já acessou, você já experimentou a consciência crística. Você não consegue mais dizer que não é assim. E aí a outra vai se esvaindo. O medo vai se esvaindo, o julgamento vai se esvaindo. Isso vai acontecer. Entende? Vai acontecendo assim de forma natural. Tá? O que eu queria dizer para você é que qual é o segredo para despertar a consciência crística? É tão fácil, mas tão fácil. E que nem Jesus disse, as promessas de meu Pai são tão boas, que você não acredita, não aceita. E despertar a consciência crística é tão fácil e ninguém consegue. Não vou dizer que ninguém consegue, mas poucos conseguem. Mas é muito fácil, é só manifestar quem tu é. Aí, agora eu falei que nem o iluminado, porque eles falam assim, né? Não fala assim? Para despertar a consciência crística é só manifestar quem tu é, e é exatamente isso. Só que quem tu é no Cristo, não quem tu é no teu ego. Aí tu precisa descobrir qual é a tua identidade crística. Aí como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai acessar essa memória, que é um acesso de memória? Como é que você vai acessar que você é o Cristo? Através do amor incondicional. Como é que você vai sentir amor incondicional? Limpando todas as tuas sombras e perdoando tudo e todos, sabendo que tudo e todos são você mesmo. Pronto. Fez isso, começou a sentir amor incondicional, e não tem ninguém que sinta amor incondicional que não trabalhe para isso, tá? E naturalmente você vai ter o seu momento com Deus e Ele vai se revelar para ti. Vai ter o acesso da consciência crística. E aí você só vai aprender a sustentar essa consciência na forma depois. Tá? Mas aí quanto mais você expressa ela, mais você recebe. Quanto mais você guarda para si, você perde. E tudo que tu quiser guardar para ti, tu vai perder. E tu não vai iluminar. Entendeu? Se eu dissesse, mas não vou falar isso para tal pessoa, porque ele vai ficar chateado comigo, o que é isso? É ego. O consciente Cristo não tá nem aí se você vai ficar ou não chateado comigo. Não tô nem aí. Porque eu tô fazendo os trabalhos do meu Pai, e é a Ele que eu devo explicação. É ao meu Pai que eu devo explicação, e não ao teu ego. Porque não é nem a ti, é o teu ego que quer explicação. Entendeu? Então manifeste quem tu é. Perdoe tudo e todos o tempo todo como sendo você mesmo, porque não existe o outro. Saiba que todos somos o mesmo ser, todos nós somos Deus em manifestação. Esse saber entrando no seu coração vai te trazer o amor incondicional, naturalmente. E aí você está pronto para acessar a consciência crística. Saber que você é tudo e todos, que você é Deus em manifestação, que todos são Deus em manifestação, naturalmente traz o amor incondicional para o seu sentir. E trazendo o amor incondicional para o seu sentir, você naturalmente desperta a consciência crística, você acessa a memória. Tá? Acessar a memória de que você é o Cristo é muito fácil. Muito fácil. Difícil é viver o ego que você vem vivendo há tantas vidas. Porque isso é sobrenatural. O teu natural é ser o Cristo e manifestar o Cristo. Por isso que a vida se torna mais fácil quando você desperta. Por isso que tudo vem a ti com alegria, facilidade e glória. Porque é natural do Cristo isso. E é antinatural o sofrimento, o trabalho,
os desastres e tudo mais. É antinatural o sofrimento, é antinatural o sofrimento. Mas por ignorância a gente sempre opta pelo sofrimento. A gente não sabe que dá para escolher todo dia, o tempo todo, em cada momento da nossa vida. E dá para você escolher, você está sempre optando pelo Cristo ou pelo Hitler, que é o que eu sempre digo. Ou você está optando pelo Cristo em ti ou pelo teu ego. Só que eu não digo ego, eu digo Hitler, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Hitler foi órfão e recebeu todo o amor de Deus através de judeus que deram pouso, comida e tudo o que ele precisava. Ele nunca dormiu uma noite na rua, sempre os judeus o acolheram. E ao invés de ele dizer, nossa, Deus sempre manda os judeus para me acolherem, nunca me faltou nada, obrigado, Pai. Ele disse, porque eles têm, eu não tenho. Porque eles têm, eu não tenho. Isso é o ego. Hoje e sempre, a cada momento da sua vida, você tem a opção de ver Deus em tudo e todos te acolhendo e te sustentando. Ou optar pelo Hitler, que vê o outro como sendo o outro e eu como sendo eu. E porque eu não tenho, por que eu estou sofrendo? Por causa deles. Sempre vai achar um culpado por teu sofrimento, por causa da minha mãe, por causa da gravidez da minha mãe, que ela sentiu isso, aquilo, então por isso eu estou traumatizado, por causa do abuso que eu sofri na infância, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos, por causa dos meus avós, dos meus antepassados. Sempre você vai achar alguém para culpar e você vai estar sempre no Hitler. Quando você quiser ir para o Cristo, basta você olhar para tudo e todos, agradecer, perdoar a si mesmo por toda essa situação, se tornar cada um dos seus familiares ou de cada situação, né? Eu me perdoo por ter nascido pobre, por ter sofrido isso na barriga da minha mãe, por ser a minha mãe, ter passado por isso na gravidez. Tá? Bem nesse nível. Eu me perdoo por ser estuprada, eu me perdoo por ser o estuprador que me estuprou. E eu chamo Cristo em presença, para trazer o seu amor e a sua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Agora me veio também de falar de vícios. Tu sabe que eu tô aqui falando, isso já é uma cura. Quem deixa ela entrar, acessa instantaneamente o milagre. Quem não deixa acessar, vai demorar para manifestar. Mas a cura dada, ela é sempre recebida. Então, você já recebeu. Deus só tem uma lei, dar é receber. Tá? Quando Ele nos deu todo o seu amor, instantaneamente Ele recebeu de tudo e de todos. Ok? Me veio aqui dos vícios agora. Quando a questão é vício, você vai se perdoar por ser você, estar viciado em cigarro, em jogos, em sexo, em drogas, seja o que for. Comida, compras, né? Eu me perdoo por ser a Ana, estar viciada em compras, em cigarros, em... O que mais que eu falei? Drogas, em... O que mais? Todos os vícios, né? Eu me perdoo por ser eu e estar manifestando tal vício. Eu me perdoo por ser esse vício, estar em mim. Eu me perdoo por ser tal pessoa que tu culpe pelo teu vício ou tal situação que tu culpe pelo teu vício. E aí você chama Cristo em presença, todo mundo que tu culpa, tá? Aí você chama Cristo em presença. Cristo, no começo eu chamava Cristo, aparecia Jesus Cristo quando eu fechava os olhos, sabe? Hoje aparece a luz divina em mim e em toda essa situação, porque até o vício é o Cristo, entende? Tem nada que não seja Deus. Eu não vou explicar isso agora, porque vai só confundir a tua cabeça. Eu não tô a fim de fazer isso agora, porque depois eu vou precisar de mais 2 horas para explicar. Então, assim,
Eu me perdoo por ser eu me perdoo por ter tal vício, eu me perdoo por ser o vício, eu me perdoo por tal situação que me levou ao vício, eu perdoo a minha mãe por isso e aquilo, meu pai por isso e por aquilo, meu chefe, meu avô, minha família, vício em escassez, vício de não merecimento, vício de qualquer coisa, né? Eu me perdoo por tudo isso e Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para toda esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Essa cura foi especificamente para um familiar meu, tá? Eu vou ir falando para vocês conforme isso vai acontecendo, conforme ele deixar manifestar, o que vai acontecer. Mas todos que virem isso acessam o Cristo, acessam a cura. E tudo que você fizer com essa técnica vai curar. Você pode, se você não consegue ver Cristo como sendo o teu ser, como sendo Deus em ti, como sendo tudo e todos, pode visualizar Jesus Cristo. Mas quando você disser Cristo, eu te chamo em presença, você vai ver uma imagem. E deixa ela vir, e deixa ela trazer o seu amor e a sua luz para essa situação. Isso que você está vendo é a realidade. Sempre que a gente chama Cristo, a gente está vendo a realidade. Tá? Então, eu quero mandar um beijo para vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Quem não conseguiu acessar toda a live, que eu vi que muita gente foi entrando e saindo. Eu não sei se está meio caindo aqui a minha internet. Espero que tenha gravado tudo. Quem for acessando, é só você... Eu vou deixar salvo. Você vai vendo e você vai sentir o Cristo cada vez mais. Quanto mais eu me ilumino, mais vocês que estão ao meu redor recebem. E agora eu aprendi a sustentar a consciência crística. E eu vou ensinar vocês a despertar e a sustentar e a iluminação de 100%. Eu vou levar vocês até a iluminação de 100%. Ainda esse ano. Ô Fátima, não se preocupa não de você ter chegado agora, porque essa foi uma live que eu fiz porque minhas filhas foram no aniversário e eu aproveitei o ensejo. Eu vou deixar gravada e já vou postar aqui e vou postar lá do YouTube, tá? E aí você pode já assistir, tá bom? Um beijo, tá? E os meus alunos, depois eu vou deixar até um recado nos stories e lá no grupo. Essa semana eu vou dar uma aula quinta ou sexta à tarde, tá? Eu acho que vai ser quinta-feira à tarde. Para quem tem horários que é melhor durante o dia, que tem muitas alunas que para eles é melhor durante o dia, que de noite tem as crianças, aquela função, tá? Então, vocês vão ter uma aula quinta à tarde, tá bom? E aí eu só vou passar o horário para vocês e o link do Zoom para quem quiser vir pro Zoom para poder conversar, para poder tirar dúvidas, tá? Que faz tempo que a gente não tem aula ao vivo, acho que a última aula faz um mês e pouquinho, né? Eu quero saber como é que vocês estão, como é que tá o processinho de vocês e eu senti de trazer uma cura para vocês. Ai, que bom que você ficou feliz, tá? Um beijo, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Fiquem com o papai, nem tem como ficar sem ele. Nem tem como ficar sem ele. Se vocês soubessem o quanto nós somos seguros dentro de Deus, nós nunca mais sentiremos medo. Eu canto todas as noites para minhas filhas. Se você soubesse o quanto eu te amo, você jamais choraria. Se você soubesse o quanto eu te amo, você jamais choraria. Boa noite, meu povo. Beijo. Amo vocês.